TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022. E agora, vamos então à participação do nosso primeiro grupo de convidados aqui no programa especial Eleições 2022. Com a mediação de Andrei Nunes, o primeiro tema de hoje é lideranças empresariais, que tem como convidados Lauro Siqueira, diretor do Patronato Shopping, Mardônio Ferigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo e Marcelo Elesbão, nosso próximo convidado, né, que vai fazer parte Elesbão, advogado. Da EFS Advogados. Perfeito. É isso, né, Andrei? Passamos aí para ti, então, agora, né, tudo contigo aí, os nossos convidados, a quem nós agradecemos desde já. Olá, bom dia, telespectadores da TV Santa Maria. Fica difícil passar o serviço depois de um trabalho tão profissional como o seu, da minha amiga ali. Mas vamos tentar, né, passar o serviço da melhor forma, né? Eu digo, eu sou empresário, não sou comunicador, mas a gente tenta resolver, né? Enfim. Primeiro quero saudar os três participantes do debate: o Lauro Siqueira, do Patronato Shopping, o Mardônio Ferigolo, da Multirural Cerealista, e o Marcelo Elesbão, já conhecido meu, parceiro da EFS Advogados. Bom, pessoal, a nossa pauta de hoje ela é simples, porque é o nosso dia a dia, é algo que a gente vive naturalmente, né? Que é derivado de quem tem um CNPJ, como diz meu pai, uma porta aberta para a rua, né? Então, as coisas, os boletos vão entrando debaixo da porta e a gente tem que ir resolvendo os problemas do dia a dia. Eu vou, vamos passar, eu quero seguir uma ordem, não precisa ter uma ordem assim, mas para nós ter um espaço para todo mundo, para nós poder conversar sobre isso. Eu vou lançar uma problemática aqui e vocês façam se apresentem e façam as suas conclusões, o que vocês acham desse determinado tema, né? Eu vou lançar apenas uma problemática, né? 99% das empresas privadas são registradas como micro e pequenas empresas, o que representa 30% do produto interno bruto. E a outra, a problemática que eu vou lançar, segundo o IBGE, 70% das empresas decretam falência em menos de uma década. E, em média, 18% dessas empresas não sobrevivem um ano completo. Mardônio, por que isso? Bom dia aos ouvintes da TV Santa Maria. É uma alegria estar participando aqui com vocês, com o Marcelo. Com o Lauro. Com o Lauro. E dizer para vocês que hoje a durabilidade das empresas, como é que eu vou dizer, não tem duração, falta incentivo. E eu vejo assim que hoje no todo o Brasil, a desvalorização do empresário. Hoje tem empresário que gera bastante emprego, a gente tinha que ter orgulho. Diferente de outros países que a gente esteve visitando, para eles, o empresário, a empresa tal, eles aqui, não, o empresário gera 22, 25 mil empregos, mas o empresário é isso, é aquilo, então tem que ter uma valorização. Valorizando o empresário, a pessoa do empresário, vai ser valorizado as empresas. As empresas às vezes não têm, porque a primeira empresa começou a crescer, começa a criticar, e principalmente o Rio Grande do Sul. Eu vejo hoje, para fazer uma empresa, licenças ambientais, uma licença chega a 180 mil reais, enquanto Paraná 8, Santa Catarina 4, então isso aí é um desincentivo.
Aí chega a paralisar uma empresa por causa de uma cerâmica achada no solo, por causa devido a uma estátua, que uma estátua não pode ser o símbolo se o cara tem o símbolo da empresa. Então é tudo dificuldade para as empresas. Aí a evolução é difícil, a trajetória é lenta. Então nós temos que ter mais, turbinar mais esse processo das empresas e valorizar o empresário. O empresário é uma classe que sofre muito. Eu sou agricultor e sou empresário. Eu vejo hoje, eu consegui a maior parte das coisas devido à agricultura. Se fosse só na empresa, as dificuldades seriam muito, muito maior. Tanto taxa de juros, como críticas, e você contrata o funcionário, graças a Deus, a gente tenta uma equipe que veste a camisa. Então, por isso, a gente falando assim, tem que formar pessoas. Formando pessoas, você tem uma pessoa comprometida com a empresa. E a empresa familiar tem que se capacitar, fazer cursos para ela ter a formação e a sucessão. E eternizar essas empresas aí vai ter uma durabilidade maior, que é o problema que você está colocando aí nessa parte. Marcelo Lesbão, do ponto de vista da nosso código tributário, da nossa legislação em si, que eu acho que é mais a tua linha, tu que é um advogado que trabalha com empresários, né, desse lado empresarial, queria que tu passasse esse ponto de vista mais legal dessa situação toda que acaba ocorrendo e gerando uma consequência grave para nós empresários, né, que imposto, enfim, tributos trabalhistas, é uma série de coisas que acaba onerando, né, o empresário. Perfeito. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Andrei. Bom dia aos meus colegas participantes aqui do debate, Mardoni Fergolo, Lauro. É um prazer estar participando com vocês, com a mediação do nosso amigo Andrei, né, de um tema tão importante e de um dia tão importante também para a democracia brasileira, né? O Brasil tem talvez aí a maior democracia efetiva do mundo, né, do ponto de vista de acesso ao voto, né? Então hoje realmente é a festa da cidadania brasileira e acho que a gente tem que, né, também ter essa reflexão, porque muito se buscou, né, nos últimos 30 anos aí para cá, um acesso amplo ao voto e hoje nós temos, né, talvez o maior número de votantes efetivos do mundo, né, em democracias abertas e tal. Até porque em alguns lugares que tem mais eleitores do que o Brasil não existe voto obrigatório. Então realmente hoje é um dia para se comemorar. Mas nos atendo ao tema, né, nós trabalhamos hoje com uma advocacia de negócios. Então nosso trabalho no dia a dia do escritório efetivamente é atender empresários, né? Empresários de forma geral, bastante agronegócio como um todo. Então estamos diuturnamente à frente de problemas emblemáticos que travam, né, o crescimento dos negócios, né, e sobretudo que trazem empecilhos para o desenvolvimento econômico, até porque a economia ela é girada pelo propulsor empresa, né? Ao contrário do que alguns entendem, né? Efetivamente a nossa economia é uma economia capitalista que é gerada, né, riqueza em torno, né, da geração de negócios, empregos, como produção, como uma economia capitalista normal. E o que nós temos hoje no Brasil, de forma histórica, é um mercado não tão aberto como nós gostaríamos, né? Então nós não temos efetivamente uma economia de mercado, né? Nós temos uma economia bastante embaraçada pelo Estado. E eu acredito que talvez esse seja o grande empecilho dos negócios terem uma prosperidade a longo prazo, né? Nós temos efetivamente muitos estados que já modificaram esse emblema empresarial. Nós temos estados que já funcionam de uma forma, né, menos burocrática ao empreendedor, mas o estado Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina é um bom exemplo. Minas Gerais está crescendo bastante, né? São Paulo é um estado, né, que move bastante a economia nacional, mas nós temos, de maneira geral, uma legislação que ainda traz alguns entraves, né? Não só uma legislação tributária, uma legislação trabalhista, né? Uma legislação de complementar ambiental, né, algumas outras normas que efetivamente trazem problemas, né, de crescimento empresarial,
né? Tem um sistema tributário muito complexo. Se a empresa tem determinada atividade, o sistema tributário realmente traz alguns problemas, né, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista, né, do cumprimento das obrigações tributárias. Isso é uma pauta que o direito tributário trata, né, de forma cotidiana há muito tempo, né, e eu acredito que nós precisamos caminhar, né, num horizonte de tirar um pouco o peso do Estado das costas do empreendedor. Isso não é só apenas a questão burocrática do dia a dia. São sistemas jurídicos complexos que entravam os negócios. Tributário é um exemplo, trabalhista é um exemplo, mas nós temos outros sistemas jurídicos, né, que trazem alguns problemas efetivamente ao crescimento das empresas, né, e se traz problema ao crescimento da empresa, também vai trazer problema, né, à prosperidade da empresa ao longo dos tempos. Talvez esse seja um grande aspecto a ser refletido, porque, como tu bem disseste, André, nós temos, do ponto de vista empresarial e estatístico, poucas empresas que prosperam ao longo de 10, 20, 30 anos. Né? Se nós pegarmos a nossa realidade santamariense, nós podemos contar nos dedos das mãos, talvez, as empresas que têm mais de 30 anos de existência. Isso é um problema brasileiro que tem que ser encarado diferente. Nós precisamos refletir por que as empresas não conseguem ultrapassar 2 ou 3 décadas. Né? Por óbvio que nós temos questões sistêmicas, questões complexas, que não envolvem só também o mercado, envolvem também o papel do Estado nesse meio todo. Eu acho que nós precisamos, como empresários, como operadores do direito de negócios, refletir sobre isso para que estrategicamente se consiga, pouco a pouco, mudar. É pesado, né? Pesado. Muito pesado. Só quem tem um dia a dia de empresário sabe, quem tem uma empresa, uma porta para a rua, no CNPJ aberto, sabe o que é. Então, às vezes, nós somos extremamente, vamos dizer assim, subjugados ou até estereotipados, achando que uma atividade empresarial é uma atividade pouco complexa ou irrelevante. Então, e isso, como tu falou, o que propulsiona a nossa economia, o que proporciona o nosso trabalho da classe empresarial é algo que move um país, né? Não adianta, não cai do céu, né? Não existe almoço de graça, né? Lauro Siqueira, bom dia. Qual é a tua posição sobre esse tema, depois do que o Mardoni falou, do que o Marcelo falou? Bom dia. Contigo a palavra. Bom dia a todos. Eu acho que eles contemplaram uma gama de itens muito importantes que realmente condizem com toda a nossa realidade. Entretanto, eu considero que tem um outro item fundamental, que é uma questão cultural. Infelizmente, existe esse posicionamento de que o empresário ele é o único beneficiado. Os demais esquecem que todos são beneficiados quando o empresário está atuando. E essa questão cultural ele vem desde uma educação. Por que a empresa não prospera? Por que as empresas sofrem tanto com o fechamento? Eu acredito que não exista um planejamento tanto de governo quanto o próprio empresário. Ele é incentivado a abrir uma empresa sem saber se realmente existe mercado, se realmente a empresa vai perdurar. Eles jogam uma empresa ao mercado sem saber se existem condições técnicas de atuar e rentabilidade para o processo. E isto vem muito relacionado à questão da cultura de o empresário vai ganhar dinheiro. Não é assim. Abre-se uma empresa pensando que o empresa todo vai ganhar. Não é. E aí eles acabam fechando. Se a gente pegar exemplos como a Alemanha, onde existe um projeto de sucessão das próprias empresas, onde todas as pessoas da família que trabalham nas empresas são preparadas e somente o mais bem preparado dá sucessão à empresa,
acaba tendo uma prosperidade e uma durabilidade das empresas muito maior. Nós que somos os empresários e nós que somos pais e que estamos neste mercado, que a gente precisa enfrentar estas difíceis realidades, nós temos que começar a mudar a cultura e preparar os nossos filhos para o futuro, sabendo que eles vão enfrentar dificuldades, sabendo que eles têm capacidade, mas eles precisam estar preparados para progredir e não para ficar apenas aceitando o que o mercado impõe. A gente tem que começar a preparar o nosso futuro desde cedo. E planejamento seria a base para qualquer empresa ser estruturada. Eu particularmente concordo com a fala do Lauro, né? Nós temos internamente lá no escritório, né, algumas discussões, e eu trago muito aos nossos clientes isso. Sucessor não é herdeiro, né? Não necessariamente eu preciso ter como sucessor da minha empresa os meus herdeiros, os meus filhos ou netos. Contratar um CEO, alguém. Exato. Mas isso sem dúvida alguma é um tema que precisa estar nas nossas pautas enquanto empresários e empresárias. Nós precisamos entender que mais cedo ou mais tarde chegaremos ao ponto de passar a empresa a outras pessoas, né? E que para que ela tenha prosperidade, nós precisamos formatar sucessores, não necessariamente herdeiros, podem ser herdeiros, mas não necessariamente herdeiros. Agora, uma questão interessante nesse aspecto é que muitas empresas nem chegam a esse ponto, né? Nós não chegamos a questão de suceder, né? Os empresários, eles falecem antes, né? Pela carga e pelo aparelhamento complexo que o Estado hoje nos impõe. A questão tributária é uma questão que sempre está nas pautas de discussão. Todo debate que eu vou, do ponto de vista empresarial, há esse questionamento a mim, e a questão tributária? Realmente, a questão tributária é um problema no Brasil, né? Tem casos clássicos, aí, desculpa te interromper, tem casos clássicos que vão à mídia, redes sociais e tal, como a mudança de nomenclatura de determinado produto tem uma carga tributária de IPI de 30 ou de 5. Né? Agora, Marcelo, assim, só complementando o que o Lauro falou, Marcelo, colocando como exemplo, ele falou da Alemanha, falar dos Estados Unidos. O Marcelo, a carga tributária, esse processo todo, mas se a gente vai buscar o desenvolvimento, vai buscar o que quer. Eu tive numa fazenda nos Estados Unidos em 2013. Agora um amigo foi, por coincidência, na mesma fazenda. E o cara tinha contado a história. Ele chegou e pediu para o pai dele: pai, eu quero ser fazendeiro. Quero ser fazendeiro, empresário, girando a economia. Então, vai comprar a tua fazenda. Aí ele foi, fez um projeto, teve 7 bancos não. No 8º banco ele conseguiu, para comprar 180 acres, que dá 70 hectares. Hoje ele planta 2.800 acres, que dá uns 1.000 e poucos hectares, tem 200 vacas de leite, 250 vacas de leite, e tem uma casinha na beira da estrada que recebe turista e serve refeições com a família. E ele diz assim: sabe por quê que eu fiquei assim? Foi o meu pai ter dito não. E a sucessão familiar, às vezes a pessoa pega tudo pronto e não tem na mente a dificuldade que o pai teve, quantos não ele ouviu. Então, um problema na sucessão familiar é esse. Aí pega um gestor que nem a John Deere, que passou para uma SA, que virou um grande grupo, e os caras têm amor por ela. Por quê? Porque ela ajudou, durante a Segunda Guerra, ela ajudou na coisa. Então, hoje, a bandeira dos Estados Unidos é a bandeira da John Deere. Aqui nós temos que se apaixonar para as empresas. Pessoa com 80 anos levando um tratorzinho, mas quanto ganha? Não, eu não estou mais trabalhando, não venho aqui, eles me pagam tantos dólares para mim trabalhar. Eles têm amor pelas empresas. E nós temos que, por educação, como você falou, Lauro, fazer as pessoas terem amor pelas suas empresas, pelas empresas nacionais. Aí elas não vão ser multinacionais, vão ser nacionais, só que desilude o empresário vai para outro estado, quando não vai para outro país, quando não vende para uma multinacional. E lá tem a questão muito do sonho americano, né? O sonho americano é muito forte lá, né? Por uma questão cultural, por uma questão de terem várias pessoas bem-sucedidas lá, empresários que mandam em determinados segmentos, então é muito forte isso. Eu vou passar para um tema mais específico de cada um de vocês, e até pela questão de tempo também queria que nós sintetizássemos mais para nós poder debater de repente um pouco mais.
Mardoni, por que o agro hoje propulsiona o Brasil? É a capacitação técnica, é superação, resignação, é liderança? Por que hoje o agro propulsiona boa colocação. o Brasil? Eu volto a dar um exemplo. Hoje, não só o Brasil, mas a América Latina. Hoje, pegar exemplo do mundo. Por que o agro hoje é diferenciado? Porque quando dos Estados Unidos eles estão colhendo 300 de milho. Nós colhemos 200 e nós somos competitivos no milho. Eles estão colhendo 300 e pouco de sequeiro. Soja eles não conseguem passar de 50, porque a média, porque o período é muita área gelada, daí eles têm que mexer a terra para esquentar, e é de maio a outubro, já às vezes dá geada, então não consegue, dá neve depois. Então eles subsidiam 66% do milho e 33% soja. Eles subsidiam lá $500 por plantar soja, 600 para milho. Eles jogam para ficar 70% do milho, 66, 65 e o restante é soja. Eles têm muito mais produção de milho. E o Brasil não tem subsídio, não tinha. Nós chegamos a colher, que eu planto há 35 anos, trabalhei 15 anos na Campal, 22 que eu tenho a empresa multirural, e então nós colhemos 28 com um custo colher 30 com um custo de 28. Aí nós somos eficientes em aumentar a produção. Hoje tem lavouras de 70 e poucos por hectare, porque sem subsídio, é a história de ganhar as coisas prontas, que você falou então é a mesma coisa da sucessão familiar. Então a gente aprende a ser bom no que faz, e o agricultor é bom, e como o mundo precisa de alimento, e eu fico completamente triste como os candidatos a presidente da República falar: eu não vou dar licença para uma árvore. Isso é uma imbecilidade enorme, não tem fundamento uma pessoa dessa ser candidato para fazer. Tá, o tema é Amazônia, vai falar Amazônia. Fala agricultura, o cara vai falar Amazônia que não vai dar licença nenhuma. Hoje, eu parar nos Estados Unidos assim, o cara ajeitando, qual é a licença ambiental aqui? Aí o guia traduziu, perguntou, ele quer saber qual é a licença ambiental. A licença ambiental nossa é o bom senso. Tu tira aqui, vai fazer tua empresa, vai fazer tua lavoura, vai produzir grão aqui e vai lá na beira da sangue e faz o que tem que fazer. Só que tu não pode travar. Agora tu pensa se uma pessoa que diz isso se elege presidente. Nós já estamos em dificuldade de 10 anos para fazer as usinas do Angra que vai gerar energia limpa, sem agredir o meio ambiente. Comprou 1.000 hectares ao redor para preservar. E senão os caras estavam lá roçando e aquilo lá ficou toda a área protegida. Mantém o leito do rio, gera energia, produz, gera retorno para os municípios, São Martinho da Serra, Quevedos e Júlio de Castilhos. Então nós temos que pensar diferente. Se nós pensar diferente, nós vamos crescer. O Brasil é o celeiro do mundo, dá para pegar a área sem mexer no meio ambiente, mas assim, eles têm, o Marcelo sabe o nosso projeto de etanol de milho. O etanol de milho hoje, quando fui nos Estados Unidos a 10%, está passando para 15%, hoje eles estão usando 35% do milho para fazer etanol. Aí tu pega 5, que nem o café que vai para a Alemanha, 1 euro, volta para cá por 10 euros. Nós mandamos milho para a China, 500 milhões. Nós vamos transformar em 2,5 bi na economia girando. Então tu vai ver nos Estados Unidos cheio de pontos de usina de etanol. O Mato Grosso cresceu. Agregando valor. Né? Sorriso, agora você falou, por exemplo, comparando com o Brasil, a nível do Brasil, está enchendo. Sorriso é a capital do agro. Por quê? Eles industrializam, eles fazem, e nós temos que pegar assim, o DDG, que é o farelo de milho que sai, usar para tratar o animal. Daí o gado não vai socar a lavoura, tu trata ele no coxo, confinamento, e a carne é muito mais saborosa e melhor, porque a proteína do milho vai dar 8 para 35. Aí tu agrega valor de proteína, tu não diminui a alimentação para o animal, não só com as lavouras, balanceado. Melhora a estrutura do solo, faz a rotação de cultura. Isso aí vai ser para o Rio Grande do Sul uma mudança da economia, uma matriz energética com geração de energia limpa, sustentabilidade. Andrei, sabe que nós temos uma atuação muito íntima com o agronegócio, né? Lá no escritório nós temos aí clientes do agronegócio de todo o estado, até da região centro-oeste. E eu particularmente sou um apaixonado pelo agronegócio, né? Eu acho que efetivamente o agronegócio é o grande diferencial do Brasil, né? E trazendo o teu questionamento para a minha fala, né? Eu entendo que nós temos o agronegócio como um diferencial porque o Brasil ele tem o agro como o seu DNA, né? Nós temos um potencial agrícola absurdo, um potencial agrícola único, né? Próximo a nós
apenas os Estados Unidos, e nós temos uma crise alimentar mundial que vai ser suprida, na verdade que tem que ser suprida pelo Brasil. O Brasil hoje alimenta 1/5 do mundo, talvez no futuro alimente 1/4 do mundo, né? Nós temos um potencial de produtividade agrícola, né, muito diferente do resto do mundo, porque nós temos climas tropical e subtropical que favorecem essa sistematização de produção. Mas do ponto de vista econômico, eu acho que nós temos que pensar no agro do futuro, né, como um agro verde, um agro limpo, né, trazer ao mundo que o Brasil é o país que mais se preserva e não que mais se destrói, porque isso é uma narrativa falaciosa. Isso é uma narrativa. Né? Mas, acima de tudo, nós precisamos industrializar o nosso agro. Né? Nós precisamos gerar valor ao que nós produzimos aqui. Do ponto de vista econômico, né, se eu tivesse hoje a possibilidade de conversar 10 minutos com o futuro ministro da Economia ou com o mesmo ministro da Economia, caso o presidente se reeleja, eu diria, em nome de todos os meus clientes, que nós precisamos pensar em industrializar o agronegócio. Nós temos no agronegócio a grande competitividade brasileira, né? Não só no agronegócio, mas toda a produção primária. Essa produção está sendo levada para fora do Brasil, sendo industrializada, sendo transformada, gerando e agregando valor em outros países e retornando para cá com um valor agregado absurdo, um valor agregado substancial. Nós precisamos entender esse nosso potencial e fazer isso aqui dentro. O segredo é agregar valor aqui, né? Eu vou pedir uma pausa, que eu vou passar para o Lauro. O Lauro vai ter que ter um compromisso, vai se despedir. E eu vou passar depois para o meu amigo Vilseu, né, Vilseu, para nós vamos seguir e tal, e seguimos esse bate-papo que tá fantástico, tá legal, e eu acho que tá produtivo, né, Vilseu? Tá certo. Tu vais ainda fazer algum questionamento pro Lauro? Ele se eu gostaria de fazer uma fala rápida, breve, enfim, que ele vai ter um compromisso, né? Por favor, Lauro. Eu acredito que essa questão da industrialização, ela é a base para nosso progresso. Se houver uma mudança, né, do processo produtivo, ao invés de enviar para fora, como a gente estava falando, transformar este produto, ele vai ser a base para o nosso sucesso. Porém, volta ao que começou o Ferigolo falando. Não existe um apoio, um incentivo, pelo contrário, existem entraves para ele poder fazer esse trabalho, poder fazer esse investimento, poder fazer este avanço na economia. Em vez de as pessoas trabalharem em prol deste investimento, durante muitos anos a indústria foi decapitada. A ideia era, produz e manda embora porque aqui não tem capacidade. Não, nós temos capacidade. O nosso país é um país fantástico, com uma capacidade de produção fantástica, com um consumo fantástico. Nosso consumo interno ele é monstruoso e nós acabamos trazendo de fora. É um processo que há uma necessidade de visualização desta capacidade e fazer esse incentivo para que nós empresários que queremos fazer, porque realmente são poucos os que querem, mas os que querem gostariam muito desse progresso, nós precisamos ter este apoio para que possamos continuar investindo e progredindo em prol da nossa nação. Mas durante muito tempo a gente está sendo decapitado, não pode fazer o investimento na velocidade que a gente quer, da forma que a gente quer. Existem vários entraves que precisam ser enfrentados e falados na realidade, porque as pessoas não sabem exatamente o que acontece com o empresário. Eles acham que é tudo bonito, que é tudo muito tranquilo. O outro lado, o empresário sabe que se ele está onde ele está é porque ele trabalha muito, porque ele, antes do que os outros estão pensando em acordar, ele já está lá pensando no seu negócio, buscando soluções, formas de investimento, formas de trabalho para poder viabilizar todo o projeto que ele tem. Então, nós precisamos sim buscar novas opções que nos tragam essa possibilidade, essa capacidade de expansão.
Obrigado, Lauro, pelas tuas palavras. Eu passo por o seu, depois ele repassa para nós finalizarmos, né? Eu acho que é isso, né? Ok, exatamente, André. Então, nosso muito obrigado aí ao Lauro Siqueira, que vai ter que se ausentar agora, né, em função de compromissos, mas nós seguimos em seguida, né? Continuamos em seguida, ainda com o Andrei e com os outros dois convidados nossos. Enquanto isso, nós vamos passando aí para você de casa, para você que nos acompanha também pela internet, pelas nossas, né, pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, enfim, pelo site da TV Santa Maria, alguns dados, alguns números, né, que são curiosos, enfim, como a Janine falou, o total de eleitores em todo o nosso país, a Janine comentou no início, mais de 150 milhões, na verdade, para ser mais exato, são 150.454.011. 156, viu? 156 milhões 454.011 em todo o nosso país. As eleições estão transcorrendo dentro da normalidade e que os resultados serão divulgados no final do dia com tranquilidade. Fonte do site Terra. Que bom. Bom, queremos que permaneça assim, né? Agora, 11 horas 13 minutos, nós vamos voltar agora ao nosso estúdio com os debates, né? O Andrei Nunes vai seguir ainda mais um tempinho com os nossos convidados, o Mardônio Ferigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo, e também o Marcelo Elesbão, da EFS Advogados. Andrei, te passo novamente. Contigo aí. Obrigado, Viseu, obrigado. Quero cumprimentar mais uma vez os telespectadores da TV Santa Maria e vamos direto ao tema. Marcelo, por que em determinado momento da vida empresarial, da empresa, vamos dizer assim, você confunde a vida empresarial e a empresa, mas especificamente uma empresa, quando adquire um certo tamanho, uma certa dimensão, ele praticamente se obriga a contratar um advogado tributarista? Ou, não só tributarista, mas trabalhista, enfim, por quê? O que tu atribui isso? Claro, a gente já sabe que é a carga do Estado na cacunda da gente, mas não, além disso, por que tu acha que eu acompanho, isso é uma visão minha, talvez eu esteja errado, né? Mas daqui a pouco tu me corrige. Eu acompanho empresários, eu trato com empresários também, com, sei lá, que tenha 30, 40 filiais, o meu negócio é para filiais, né? E eu acompanho a tomada de decisão de cada um desses meus clientes. E te digo, quase todos têm um advogado, pelo menos uma vez por semana, conversando com ele para nortear as opiniões e o que fazer. Por que isso, Marcelo? Bom, Andrei, isso é uma verdade. Nós temos grandes empresas, né, empresas de um médio porte para cima, né, com bons advogados, com bons escritórios de contabilidade, que também são profissionais essenciais para a vida empresarial. Mas eu acredito que as empresas maiores têm advogados contratados porque elas possuem capacidade financeira para isso. A bem da verdade é que a advocacia de negócios, assim como um escritório de contabilidade de referência, são questões estratégicas, inclusive na pequena e média empresa, não só na grande, né? Talvez nós tenhamos a figura do advogado e de um bom contador mais nas empresas maiores por uma questão de capacidade econômica, né? Mas eu acredito que as médias empresas, talvez as pequenas empresas também, né, necessitem, talvez não um acompanhamento tão periódico, mas um acompanhamento ao menos regular para que se consiga traçar as melhores estratégias. Mas, voltando à questão por que as maiores têm, não só pela questão da capacidade, mas também porque as maiores elas possuem maior complexidade tributária. Quando nós estamos no Simples Nacional, quando uma empresa está no Simples Nacional, uma empresa que em tese fatura aí até mais ou menos 400 mil por mês, ela tem uma maior facilidade de fazer adequações ao seu pagamento de tributo, às suas regularidades contábeis, etc. Porque o Simples, por mais que ele tenha algumas complexidades, o Simples efetivamente ele é mais simples do que os outros regimes, o regime geral. Quando nós temos uma empresa que tem um faturamento maior, que obrigatoriamente está fora do Simples, que lucro real, que trabalha com o lucro real ou até com o lucro presumido, nós temos obrigações acessórias contábeis e tributárias
né, que são muito mais dificultosas de se cumprir. E o fisco, ele é grande, né? Se nós não estivermos adequados, o fisco, ele efetivamente vai trazer autuações. Então, a advocacia, ela se transformou, né, numa forma ou numa maneira do empresário ele conseguir uma adequação, né, estrategicamente preventiva para evitar autuações no futuro, etc. Mas para além da questão, né, só de prevenir autuações, e aí trazendo mais para o meu negócio, né, para o que a gente faz no dia a dia, a forma de tributar no Brasil ela é tão complexa, ela é tão complicada, ela é tão difícil que a advocacia ela se especializou para que se consiga trazer alguns benefícios, né, aos empresários que assim entendem adequado. Então hoje nós conseguimos, né, com um trabalho absolutamente dentro da legalidade, trazer melhor regularidade tributária aos nossos clientes, né, por uma questão estratégica, tributária e contábil. Mardoni, tu falaste que tu é advindo da agricultura e, enfim, do campo mesmo. A minha pergunta é o seguinte: em que momento tu viu a necessidade de tomar uma postura mais empresarial, vindo da agricultura familiar, que eu imagino que tenha sido uma agricultura familiar? Tu vai com o teu negócio ali, tu vai plantando, tu vai criando e a coisa vai prosperando. Mas em que momento tu resolveu profissionalizar isso? E aí eu quero trazer para o nosso tema, que impacto teve isso enquanto tu estava lá, digamos assim, arando a terra, preocupado com a tua fazenda, mas que impacto trouxe tu transformar isso numa empresa rentável, tu transformar isso do ponto de vista, trazer do ponto de vista empresarial? Que impacto teve isso? Como que tu te deu conta que tinha que fazer isso? Muito boa a tua colocação. E a agricultura teve duas fases, agora está indo para a terceira fase. A primeira fase foi entre 1990, 93, 94 ali, que surgiu o plantio direto na palha. Essa foi uma grande revolução que deu. Veio a plantadeira, que não tinha empresa que produzia plantadeira, aí tinha que importar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não, porque eles têm que fazer drenagem no solo, e aí eles o plantio direto não tem muita eficiência lá, e aqui umas pessoas, como o Herbert Bartz, que é falecido, foi um dos mentores no Paraná, e aqui no Rio Grande do Sul começou a bater muito para o plantio direto. Por isso que o agricultor, eu tenho ideia de fazer esse filme daqui, a TV Santa Maria, que pode nos ajudar, o filme para fazer a imagem real do produtor, do agricultor que saiu do Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina, foi para o Paraná, foi para o Mato Grosso, desbravador para produzir alimento para o mundo. Não essas imagens que são feitas que o produtor é um terrorista, ele é contra o meio ambiente. O produtor é o maior ambientalista que tem hoje. Protege o solo, deixa a cobertura de palha para impactar a gota ali, para não ter impacto da gota, para não dar erosão no solo, conservar. E agora com a biotecnologia, as multinacionais vai ser uma batalha, porque vai diminuir o uso de fertilizantes químicos e vai diminuir o uso de inseticida e fungicida com os produtos biológicos que estão aí. Tem produto biológico muito bom, mas outra batalha que nem foi o plantio direto, que nem foi a transgenia. Então, que nem você perguntou, a primeira que foi do plantio direto da palha. Eu estava na Campal. Aí quando começou a empresa tem 22 anos, eu comecei bem a época da soja transgênica. Eu comercializava a transgenia. E as pessoas hoje que estão concorrendo aí foram os maiores contra a transgenia. Que eu briguei com o secretário de Agricultura lá em Vorá, que todo mundo me olhou e disse: vocês não estão fazendo ecologia, o plantio direto da palha, menos uso, porque você usa antes nós usávamos o produto incorporado no solo, aí tinha que gradear o solo, matava a minhoca, os caramujinhos, as coisas que estão no solo lá, os organismos vivos, e com o plantio direto não. Então eles querem desovar. Os Estados Unidos estão com 10 anos de plantio direto liberado, não fazem porque às vezes não dá. A Argentina está, e por que nós não? E eles queriam queimar soja, queimar lavoura, e aí nós fizemos o plantio direto da palha. E depois veio a transgenia, que também para uso menos de defensivos. Aí começou a surgir mais doença, aumentou o plantio, aí veio os fungicidas, que agora tem fungicidas saindo, fungicidas biológicos, que é outra etapa. Tu tem que antever. Agora, o que dá para antever? Antever o que vai ser nos próximos 10 anos, que vai começar a usar uma agricultura mais natural, conservar o solo, só que tu não vai fazer que nem subir uma escada, tu vai um degrau por vez.
Se tu descer 10 degraus, tu tem que fazer aquele degrauzinho por vez e ir diminuindo aos poucos, que você vai ter. Essa que é a base do crescimento, é antever os processos. Tu tem que andar na frente e pegar a tua equipe e treinar ela para ela ver o futuro. Aí o futuro é o agro para tudo, porque o que o agro? O agro joga muito dinheiro na economia, porque hoje nós na média do estado é 40% agrícola, mas 30% desses 40% volta no setor metal mecânico. Aí entra a industrialização, entre os processos todos da prestação de serviço dentro do agro, que dá mais 15%, então 40 com 30 com 15 são 85%. Nós temos aqui, ó, 80%, 85% no mínimo. Vamos passar Caxias Bento, 78%, 75%. Aqui na nossa região é 85% do agro, porque o comércio, que Santa Maria é uma cidade fora do comércio, ela depende do agro, porque o agro que gera dinheiro, deu essa estiagem, já reduziu o dinheiro de circulação. E tem gente que torce, vem falar, deu seca, como culpar alguém? Seca teve em 45 a grande seca, teve em 41 a grande enchente. Não é as árvores, porque tem árvore lá, porque chove lá, não é as árvores estão lá porque chove, estão as árvores lá porque vem a chuva lá, aí vem, e se tu plantar em 4, 5 anos tem uma floresta. Pega uma floresta, então não é, isso aí é tudo para reduzir a nosso potencial produtivo. Eles têm medo de nós amedrontamos eles, porque nós temos área para aumentar, nós usamos muito pouco da nossa área, e agora com a biotecnologia, com os defensivos que vai diminuir, estou falando, hoje as multinacionais, não gosto muito de ouvir essa palavra, porque eu uso produto biológico, um custo mais barato, vai ter mais produção, o custo por saca produzida vai ser menor. Mas isso eu falo em todo o setor, não estou falando soja, milho, toda a biotecnologia vem para preservar solo, vem para sustentabilidade, vem para produção, vem para gerar emprego, gerar renda. Hoje, por exemplo, o trigo, o Brasil é só querer, faz aqui, ó, em 10 anos ele é autossuficiente de trigo, e ainda usa trigo para fazer etanol de triticale e usa o milho para produzir. Então nós temos uma gama de produto e nós temos que ser aliados. Todos não tem inveja um do outro. O problema é a inveja é destrutiva das pessoas. E o agro, a pessoa, assim, esse filme que eu quero ajudar a fazer, que nem fez o BOP Tropa de Elite, ele disse que é o Pimentel lá, né, o Rodrigo Pimentel, diz, vamos fazer um sobre o agro, vamos fazer um filme sobre o agro para contar a saga do produtor desbravador. Hoje eles estão bem lá, mas o que sofreram no meio do mato, da sucuri, da onça, para produzir alimento criticado. Então nós temos que parar de criticar quem produz a sua comida. É basicamente entender de onde é pago o almoço, né? Não existe almoço grátis, né? Eu sempre digo isso. Marcelo, eu queria, e Mardônio, a gente está finalizando nosso debate. Queria agradecer profundamente, muito enriquecedor conversar com pessoas como vocês e trocar uma ideia com vocês. Eu acho que vamos tentar trocar mais ideias ainda. Eu acho que a experiência, a troca é sempre construtiva. E eu sempre digo o seguinte, ninguém melhor do que nós mesmos para entendermos e resolvermos os problemas dos nossos negócios, né? Então acho que às vezes as pessoas vêm trazerem soluções mirabolantes, pessoas que vão te dar conselhos, mas não adianta. A gente é o dia a dia da gente é que faz com que a gente construa algo e se resigne, que se supere e construa isso. Marcelo, eu queria que poucas palavras aí, faça a tua despedida e enfim, né? Talvez até um breve resumo sobre nossas falas todas, nossos Perfeito, temas, André. Né? Agradeço muito a oportunidade, o convite, né? A TV Santa Maria sempre na vanguarda, trazendo a comunidade local para discutir temas importantíssimos, ainda mais nesse momento, né? Que é a festa da democracia, a festa da cidadania. A minha fala final é que nós tenhamos aí, né, a consciência para eleger os que melhores nos representem, né, pensando que o nosso futuro ele já é amanhã. Exatamente. Então nós precisamos efetivamente entender o Brasil como algo complexo, dentro das suas particularidades, né, e que nós consigamos prosperar, né, de uma maneira muito equilibrada, mas que consigamos prosperar internamente como um potencial que nós temos aqui, que é o nosso país, né, um país diverso, um país multicultural, um país de muitas pessoas, um país de homens, de mulheres, um país de brancos, pretos, pardos, um país de todo mundo, né, mas um país acima de tudo que tem o empreendedorismo na sua veia. A gente precisa explorar isso. Mardônio.
Suas últimas palavras e sobre conclusão sobre nossos temas. Que né? corra em paz a eleição, que transcorra em paz, que dê tudo certo. Depois tem mais 30 dias para o segundo turno. Se houver. Se houver, vamos torcer que a gente tenha mais 30 dias para analisar, que sejam eleitos os melhores gestores e que pense em tirar o peso do Estado. Hoje o Estado está um elefante. Como é que caminha o elefante? É lento, ele não tem que transformar num servo que ele tem agilidade. E aí tem que tirar a carga tributária, ser menos do Estado e dar incentivo para o empreendedor, para o investidor da iniciativa privada que vai mudar a economia. Tem que ter gente com esta visão de mudar nesse sentido, que daí nós vamos ter valor pelo que o empresário está sofrendo no Brasil e o agro também hoje está sofrendo bastante esse peso do Estado em cima, com carga tributária. E não é só por isso, se ele fosse valorizado ainda, a gente se sentiria feliz do trabalho, mas além de pagar, de ser largado peso nas costas, que você falou, Andrei, ainda você é criticado. E um trabalho honesto, um trabalho gratificante, por isso eu sou apaixonado pelo agro, porque o agro é umas pessoas que querem levar um legado. Embora que consegue tudo que conseguiram, eles querem deixar um legado para as outras gerações. Então o empresário do agro é um empresário diferenciado. Então eu agradeço a TV Santa Maria, agradeço pela oportunidade, agradeço ao Marcelo, ao Andrei, e é uma alegria estar aqui com vocês, foi muito gratificante, para mim também foi uma aprendizagem muito grande aqui com vocês, trocar essa experiência. Muito obrigado. Vilceu, vamos passar para o Vilceu? Pode ser, vamos. Mais. Tá bom, tá ok. Muito obrigado então ao Andrei Nunes, que esteve então com o Marcelo Elesbão, da EFS Advogados, também o Mardônio Ferigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo, e o Lauro Siqueira, que esteve também até agora há pouco participando aí do debate, mas precisou se ausentar um pouquinho antes, diretor da Patronato Shopping. Nós vamos agora a um intervalo, ao primeiro break aqui no nosso programa especial Eleições 2022. Lembrando que você nos assiste pelo canal 19, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET Claro. Você pode também nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Janine? Isso mesmo, Facebook, Instagram, YouTube. Então são várias maneiras aí para você ficar todo esse domingo aí, para ficar na nossa companhia, muitas informações. Teremos ainda mais painéis, mais debates ao longo de todo este domingo, até o momento do encerramento da votação, às 5 horas da tarde, quando aí começamos então a acompanhar a apuração dos votos, aquele momento do pique, aquele da corrida, Janine? Isso mesmo. Nós voltamos em seguida com mais convidados aqui, com mais informações para você. Fique conosco, TV Santa Maria, Eleições 2022, sua melhor escolha. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022.